Orar mais uma vez. Senhor Jesus, como eu sou grato, Pai. Como eu sou grato, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Senhor, como eu sou grato, Pai, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, Pai. Não é a mão humana, não é o pensamento humano, não é os planos, os projetos humanos, não é o intelecto, não é uma inteligência, mas é única e exclusivamente a Tua dependência, Pai. E mais uma vez nós estamos aqui unidos no Teu nome para ouvir o Seu direcionar, para ouvir o Teu falar, para ouvir e receber a Tua vontade para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor já tem feito nesse momento de culto, o Senhor continue tendo liberdade para falar aos nossos corações, Pai. Nesse momento é o momento mais especial, Senhor, dessa manhã, porque é o momento em que nós sentamos aos Seus pés para ouvir da Tua palavra e ouvir do Seu direcionar, e dali, desse direcionar, saiamos diferentes da forma como entramos. Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai. Senhor, eu não tenho palavras para Te agradecer, Pai, por cada parabéns que eu recebi no dia de ontem, no dia de hoje. Sei que eu sou provavelmente o maior dos falhos desse prédio, mas o que eu Te clamo nesse momento é que o Senhor possa me usar através da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua força, que as palavras que saírem da minha boca agora não sejam palavras vindas do meu coração, mas sejam palavras que saiam do Teu santo trono. E que as pessoas aqui, os meus irmãos, que aqui não tem ninguém melhor que ninguém, mas que os meus irmãos possam receber da mesma forma como eu recebi, e que haja uma verdadeira transformação em nossas vidas. E é por isso que nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, e amém. Bate palma, por favor. Eu preciso parar de chorar. Amém, glória a Deus. Igreja, a gente tem vivido um tempo, eu não sei o que você acha em relação a esse tempo, mas é um tempo em que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, parece que ele gira em torno daquilo que é visível. A gente está em meio a uma geração que valoriza tanto a aparência, a imagem, aquilo que pode ou não ser mostrado. São pessoas que estão sendo colocadas em altares esses que as pessoas nunca deveriam ocupar. Vidas que estão sendo admiradas por aquilo que parecem ser, mas na realidade não são. Se a gente vê hoje as redes sociais como um exemplo, a gente vê tanta gente transformando a vida delas como uma vitrine, como algo que sempre parece perfeito, algo que sempre é lindo, maravilhoso, bonito. É aquelas vidas que não têm defeito, elas são sempre ajustadas. Uma vida que parece até um conto de fadas, já que a gente está aqui na terra da Disney, né? De tão maravilhoso que é. E muitas vezes, igreja, essas pessoas que estão ali nas redes sociais, mostrando, né, tentando aparentar ser perfeitas, maravilhosas, fortes, firmes, são pessoas que no seu interior carregam um vazio tamanho e usam, né, essas artimanhas justamente para esconder a realidade da dor que elas sentem dentro do coração delas. Usam essas artimanhas de uma forma a parecer algo que elas não estão usando, não estão sentindo, e tentam esconder os problemas que elas estão vivendo. Sem perceber, igreja, a gente acaba vivendo para impressionar as pessoas, ao invés de buscar a preferência daquele que é o único que nós temos que buscar. A gente se preocupa mais com aquilo que vão pensar de nós do que aquilo que de fato Deus vê em nós. E isso é muito sério. É uma cultura que infelizmente, quando eu digo que é muito sério, é porque nós vemos que é uma cultura que infelizmente ela não fica apenas focada ou aparente para as redes sociais. E infelizmente nós temos visto isso acontecer de uma forma cada vez mais intensa dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Essa cultura da aparência bonita. Essa cultura do que
tudo é lindo para que os outros vejam, ela começou a entrar dentro da igreja. E a gente começa a viver uma espiritualidade de aparência. A gente vive uma vida bonita, linda diante dos outros. Mas muitas vezes, na nossa intimidade, nós estamos mais do que vazios. Vivemos como se fôssemos super-heróis na fé. Super-heróis espirituais quando nós estamos em público. Mas somos frágeis e desconectados quando nós estamos no secreto. E é sobre justamente isso que o Senhor Ele quer nos confrontar nessa manhã, amém? Porque você pode até sustentar uma imagem linda de aparência diante das pessoas, mas você nunca vai conseguir sustentar uma vida uma vida boa diante de Deus no seu secreto, se você não tiver o seu secreto. E a pergunta que fica para a nossa reflexão nessa manhã é: como nós temos nos comportado diante do secreto? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, lá no verso 5. E assim que você achar, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Você foi muito ligeira. Você foi muito ligeira. Amém. Diz assim a palavra de Deus, amém? Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Vá para onde, igreja? Seu quarto. E feche a sua porta. Feche o que, igreja? Sua porta. E ore. Faça o que, igreja? Ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Amém. Igreja, nesse texto nós vemos o próprio Jesus Cristo ali dentro de uma série de pregações que ele mesmo auto-intitula como o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele vem justamente para contextualizar a igreja naquele momento, as pessoas naquele momento, em como um cristão deveria seguir a sua vida. Se você pegar o Sermão do Monte e ler o Sermão do Monte, ali é o manual daquilo que nós temos que viver nos dias de hoje. E nesse ponto, exclusivamente, em que Jesus está ali falando dentro desse sermão, ele entra nesse contexto. Jesus ele faz uma denúncia, justamente com uma prática de queremos buscar a atenção de alguém. Queremos chamar a atenção daqueles que estão às nossas voltas. O que o Senhor Jesus, ele nesse momento, ele denuncia é uma prática espiritual distorcida, amém? As palavras de Jesus são: quando orarem, não sejam hipócritas. O hipócrita é uma palavra forte, né? Por mais que a gente nem saiba direito o que é o hipócrita, só de você falar assim, hipócrita, você fala assim, meu irmão, aí ele pegou pesado comigo. E Jesus, ele denuncia isso. Quando a gente vai ver o significado desse texto, dessa palavra hipócrita, lá no dicionário grego, a gente vê que ela tem o significado de alguém que é semelhante a um ator. Alguém que está ali apenas encenando um papel. Alguém que está completamente distante da sua realidade. Essa palavra hipócrita utilizada nesse contexto desse texto é isso. Então o que Jesus está falando para aquele povo naquele momento é para que nós não tenhamos a nossa fé baseadas numa aparência, ou de certa forma Jesus ele está resumindo da seguinte forma: não transformem a vida espiritual de vocês em um teatro, em um filme, em algo que não é real. Perceba, igreja, o Jesus naquele momento ele não está falando que o problema daquele povo era a falta de oração, porque aquele povo estava orando, eles estavam ali clamando, eles estavam ali, de fato, tentando chamar uma atenção, mas a atenção de que aqueles homens estavam chamando não era atenção através da sua oração, mas sim através dos atos. Eu não sei se você já viu isso em algum lugar, ou já participou de algum lugar em que aconteceu isso. Que do nada uma pessoa se levanta e começa a rodopiar, e
começa a fazer, isso é de Deus, amém? Eu creio nesses atos. Mas, meu irmão, eu entendo também que Deus usa os atos dele para determinados momentos. Ou seja, eu acredito que um profeta é um profeta. Porém, meu irmão, o cara ele vai profetizar todo o tempo sobre a tua vida. Todo culto o cara tem uma profecia diferente para a tua vida. Irmão, convenhamos e pensemos racionalmente. Será que de fato ali é uma profecia? Sabe? Não sei se vocês já viveram isso. Eu não estou julgando ninguém aqui, amém? Olha para o teu irmão e fala assim, você é esse profeta? Porque se for, irmão, volta para o secreto, amém? Mas eu não estou apontando o dedo para ninguém agora, amém? Só estou falando de coisas que a gente sabe que é normal, infelizmente, nos nossos dias atuais. Pessoas tentando chamar atenção sem ao menos conhecer a Bíblia, sem ao menos ter um tempo de intimidade com Deus. Fazendo simplesmente para serem vistas aos olhos humanos, reconhecidas por um pastor, reconhecidas por uma liderança. Pessoas que tentam ocupar lugares que não são para elas simplesmente porque as pessoas têm uma boa dicção, ou as pessoas sabem falar bem em público, ou então, muito pior, uma pessoa que descobriu que naquele meio, se eu fizer isso, eu vou ser diferente, eu vou chamar atenção. A gente tem visto isso no nosso meio, infelizmente. Esses são os hipócritas. Aqueles que encenam, agem como atores, porém são completamente diferentes no secreto. Jesus, ele ainda faz um contraste, e esse contraste é poderoso, porque ele fala que esses homens, eles já receberam a recompensa. Ou seja, esses que buscam agradar aos homens e ser reconhecidos por homens, eles já receberam a sua recompensa, porque por homens eles foram reconhecidos. Mas existe uma outra recompensa que Jesus nos fala nesse texto. E essa recompensa é a recompensa mais importante, a recompensa que nós, filhos de Deus, temos que buscar todos os dias das nossas vidas. A única recompensa verdadeira que importa. E a recompensa é a recompensa que vem através do Pai. Através do momento em que saímos desse ambiente onde todo mundo consegue nos ver, abrimos a nossa porta, vamos para o secreto. E ali o Pai responde com recompensa. Essa é a recompensa que vem do Pai. Essa é a recompensa que nós temos que buscar. E esse é o grande segredo para que a gente possa ter uma vida cheia das maravilhas e dos milagres do Senhor. Se você quer ter uma recompensa genuína do Senhor, não é aqui na igreja que você vai alcançá-la. A igreja vai ser apenas um instrumento para que nós vivamos em comunhão, para que nós consigamos nos fortalecer entre os irmãos e principalmente que nós consigamos dividir a nossa fé. Vai ser um momento em que sim, a palavra será pregada para que a gente possa aprender mais dessa palavra, mais da essência do Senhor. Mas é no secreto que você vai construir a sua intimidade com o Pai. É no secreto que o Senhor ele vai te responder. E entenda que eu não estou dizendo que não é possível que o Senhor levante alguém, um profeta nessa geração, e esse profeta ele te entrega uma palavra. Eu não estou dizendo que isso não será possível. Até porque quando o profeta se levantar, você pode ter certeza, você vai ser o primeiro a sentir no teu coração que a palavra vem de Deus. Como também você tem que sentir no teu coração se essa palavra ela é de fato uma palavra hipócrita. Amém? Quantos aqui já não receberam profecias? Eu recebi. Se eu estou aqui nesse altar, é um cumprimento de uma profecia de um dia. Alguém levantou e falou para mim: eu estou vendo, você vai ser um pastor, você vai pregar a palavra do Senhor. Isso aconteceu. E naquele momento eu fiquei em choque. Falei, não, jamais, eu não quero isso. E eu lembro da mulher falando assim, mas você não tem que querer. Não é você que escolhe. Então tá bom, né? Passaram-se 10 anos, 12 anos e eis-me aqui. Pela misericórdia do Senhor. Sabe? Pela misericórdia do Senhor. Jesus, quando ele fala aquilo, ele muda completamente a lógica daquilo que estava sendo feito por aqueles que ele chama de hipócritas. Ele fala da seguinte forma: você quando for orar, vá para o seu quarto. Você quando for orar, feche a porta. E quando você entrar no quarto e fechar a porta, ore.
Porque quantos de nós, quando estamos nos nossos quartos, somos roubados pelo celular? Hoje de manhã eu fui roubado nisso. Eu acordei de manhã cansado. Já acordei cansado, igreja. Aí acordei e a gente estava com um problema no som aqui, estava com um chiado ensurdecedor. Eu falei assim, eu tenho que vir cedo para ver o que está acontecendo. Aí o cara já acorda, além de cansado, preocupado. E aí, meu irmão, levantei, peguei meu celular. A primeira coisa que eu fiz, ao invés de, sei lá, eu agradeci a Deus, amém. Eu já te falei, eu tenho esse costume. Antes que você julgue e fale assim, pastor, não agradece a Deus. Eu acordei, abri meus olhos e falei, Senhor, muito obrigado. Acordei de novo. Que bom. Vamos para mais um dia. Cuida do dia. Peguei o celular, liguei o Instagram e fiquei lá. Quando eu vi, irmão, passou 10 minutos. Eu falei assim, meu irmão, já passaram 10 minutos. Era para eu estar lendo a palavra, era para eu estar buscando de Deus, era para eu estar entrando e mergulhando cada vez mais de Deus, me conectando com Ele. Engraçado, a palavra que seria roubada, a palavra que seria pregada nessa manhã é justamente sobre isso. E aí Deus virou e falou assim, esses são os hipócritas. Porque você está sozinho no seu quarto. Você poderia estar orando agora nesse momento, mas você está com o celular na tua mão. Então, irmão, se eu pudesse parafrasear Jesus nos dias de hoje, eu falaria assim, quando você for orar, vá para o seu quarto. Largue o seu celular na sala, feche a porta do seu quarto e ore. Ore! E Jesus ele termina falando, porque é lá no secreto que o seu Pai o recompensará. Jesus não está falando sobre quem está te vendo, mas Jesus está falando sobre aquele que vai ser revelado, aquele que há de se revelar sobre a tua vida. E o Senhor ele quer se revelar para você nessa manhã, amém? Glória a Deus, amém. Quando a gente vai lá para o original de novo, a gente precisa entender que a palavra quarto, ela significa tameion. E o que era o tameion nos templos antigos, nos lugares antigos, nas casas antigas? O tameion era um quarto que ele ficava escondido. Era um local onde os suprimentos eles eram conservados. Para que se existisse algum tipo de guerra ou algum problema que acontecesse ali, eles tinham um suprimento escondidos no tameion. Um quarto onde tinha ali algo que faria eles pelo menos ficassem um tempo conseguindo se alimentar. Tinha ali também um pouco de óleo, de azeite, com um pouco de eu ia falar fósforo, ó, que loucura. Eles conseguiam fazer fogo, caso eles precisassem se aquecer. Tinha ali um pouco de lã nesse tameion. Ele era um quarto secreto, onde o inimigo não saberia onde era esse quarto, aonde se houvesse uma dificuldade, eles entrariam e desse quarto eles teriam um sustento. Então o Senhor Jesus ele não está falando assim, vai lá no teu quarto, onde tem aquela cama gostosa, onde tem o cobertor que vai te aquecer, e vai lá e ora. O Senhor ele está te falando, vá para o quarto do suprimento, vá para o local secreto, aonde eu vou te sustentar. Jesus ele está dizendo que era um suprimento, não um quarto de descanso, não um quarto com um sofazão grandão, uma TV de 65 polegadas, não é esse o quarto, mas um quarto que não tinha nada a não ser suprimentos. O Senhor ele também fala da palavra secreto, e essa palavra secreto, ela fala de um pai que está no secreto. Jesus fala de um pai que está no secreto, e essa palavra secreto é criptos no grego. Criptos no grego nada mais é algo que está no oculto, algo que está escondido, porém algo no oculto pronto a ser revelado. Esse é o Pai. Esse é o Pai que está no tameion, oculto, escondido, porém pronto para ser revelado. E a pergunta que fica para as nossas vidas é: o que nós temos feito no secreto? O que nós temos vivido no secreto? O secreto, meu irmão, minha irmã, não é apenas um quarto. O seu secreto pode ser o teu carro quando você está indo trabalhar. O teu secreto pode ser, não sei, o momento em que você está ali lavando uma louça. Tá bom que a gente não lava mais louça nessa terra, mas sempre tem alguma coisinha que não pode ir na máquina de lavar. Ali é o teu momento de secreto. Quando eu morava no Brasil, eu falava para a Rebeca, deixa que a louça comigo. Porque era naquele momento, isso eu aprendi com meu pai.
E meu pai falava assim, a louça é comigo porque é nesse momento que eu me conecto aqui. Meu pai, né, meio doidão meu pai. Eu vou me conectar aqui com as coisas. E eu aprendi isso com meu pai, que a louça era o momento em que eu tinha que me conectar com o meu outro pai, o meu pai eterno. E eu sempre usei a louça para o meu momento de oração. Ali eu ficava ali, quanto mais louça tivesse suja era melhor. Né? Minha sogra, a gente fazia o almoço na casa da minha sogra e era sempre uma disputa. O meu cunhado não querendo lavar a louça e sempre fugindo da obrigação dele quando ele tinha que lavar a louça. E eu confesso que ao meu ver eu falava assim, poxa, mas a louça até que é interessante. Só que com um pouquinho de orgulho de falar assim, meu cunhado é muito folgado, ele não pode, ele tem que lavar a louça também. Porque se eu falar isso, se meu cunhado ouvir essa palavra, ele vai falar assim, então quer dizer que você sempre me usou. O lugar secreto é o lugar onde você consegue se conectar com Deus, independente da circunstância. Um lugar secreto, meu irmão, pode ser você em cima de uma escada, fazendo alguma obra, algum serviço. Você passando de casa em casa, limpando uma piscina. Esse pode ser o seu lugar secreto. Eu entrei num lugar secreto quando eu vim aqui nessa igreja fazer um negócio aqui que eu me aventurei a fazer. Que eu não vou nem falar, porque senão o Léo vai olhar para mim e falar assim, foi você então. Tem a ver com o que aconteceu aqui hoje. Eu tenho que admitir o meu pecado. Mas eu subi numa escada aí sozinho, cara. Comecei a mexer nos cabos aí, no secreto. No outro dia eu tive que pedir ajuda, né? Porque não deu certo. Mas foi um momento de secreto e Deus me falou nesse dia sobre o secreto. Porque esses são os lugares. Nós criamos o secreto. Você não pode ficar esperando o momento certo. A sua casa provavelmente vai ser o momento em que você menos vai ter oportunidade de entrar no secreto. Se você é pai de criança, você sabe que você, provavelmente a tua casa é o momento que você menos tem paz, é de fato no seu lar. Mas também é o momento mais gostoso, né? Que você vai, abraça e tal. Você não consegue parar para pensar. Mas nós temos que criar o secreto. Igreja, um lugar secreto não é apenas um lugar de esconderijo, amém? Mas nós temos que ver o lugar secreto como um lugar onde a revelação do Senhor se achegará ao nosso coração. O secreto é o lugar onde os segredos de Deus são revelados, amém? Amém. Você pode repetir isso comigo? O secreto é o lugar onde os segredos dos céus são revelados. Então entenda algo que é poderoso, igreja. Quando você se esconde dos olhares dos homens, Deus ele começa a te revelar aquilo que está escondido nele. Aleluia. Quando a gente olha o profeta Jeremias, falamos dele no culto passado, a gente percebe que esse homem foi utilizado e ele recebeu uma revelação maravilhosa, vinda diretamente da parte de Deus. Está lá em Jeremias 33, no versículo 2. Se você puder colocar no telão para mim. Quem está lá? É o André. Estou vendo só o boné. Eu vi o Léo estava ali, agora o Léo está aqui. Jeremias 33, 2 diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Próximo. Clame a mim, eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você consegue entender o nível de revelação que Jeremias estava falando ali naquele momento? O próprio Senhor, aquele que firmou a terra, aquele que construiu aquilo que nós entendemos como mundo, esse é o mesmo Senhor que fala para você: clame a mim e eu te responderei. Mas eu não te responderei a resposta que você quer ouvir. Eu te responderei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas isso só vai acontecer, meu irmão e minha irmã, se no momento em que você estiver no secreto, você de fato estiver na presença de Deus. Esse é o nível de revelação. Não é um barulho, não vem de uma exposição, não vem de uma gritaria, não vem de um manifestar terreno, mas vem de um posicionamento dentro do secreto. Quando a gente olha para Daniel, lá no capítulo 2, no versículo 20 ao 22, a gente vai ver Daniel dentro de um momento, que a gente vai entrar mais para frente aqui no culto,
Mas ele escreve assim ao final daquilo que tinha acabado de acontecer com ele: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas, ele muda as estações, ele destrona os reis e ele também estabelece. O Senhor dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. E aí é onde eu quero que você preste atenção. Versículo 22 de Daniel 2 diz assim: o Senhor revela coisas profundas e ocultas. O Senhor conhece aquilo que jaz nas trevas e o Senhor habita na luz com ele. Aleluia. O Senhor revela coisas profundas e ocultas. Glória a Deus. O Senhor, ele sabe aquilo que está debaixo da terra, porém também conhece aquilo que está no céu. Aleluia. É nesse lugar que a gente tem que estar, igreja. É nesse lugar que nós precisamos discernir e acessar essa manhã. O lugar secreto. Quando a gente entra nesse lugar com o nosso coração agradecido, como nós vimos agora há pouco, prontos para viver a essência do Evangelho, a essência do Senhor, o Senhor, ele faz conosco 3 coisas. E a primeira dessas coisas é que no secreto Deus revela quem ele é. Amém. Tiago 1,9 fala para que nós estejamos prontos a ouvir, tardios a falar. Existe um ditado popular que ele fala o seguinte: você tem 2 ouvidos e uma boca, para que você possa ouvir mais e falar menos. O secreto, meu irmão, minha irmã, é o local onde você vai entrar para falar. E quando você começar a ouvir o sussurro, é o local onde você vai se calar, para que o Senhor se revele a você. O problema é que muitos de nós entram no secreto e vira aquela metralhadora de problema. A gente não deixa o Senhor falar. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Você está tão frustrado que você até ora, mas você chega para Deus e fala assim: Deus, resolve esse problema, Deus. Deus, eu não aguento mais. Deus, é tão difícil. Deus, mas por que isso comigo? E aí Deus vai falar, sabe quando você está conversando com o irmão e o cara vai fazendo um monólogo e você fica tentando falar e fica assim: Deus está assim. Deus está assim, só querendo falar. Ele fica assim: filho, deixa eu falar. E aí quando Deus vê um espacinho, ele fala assim: filho, você vira as costas e você sai do secreto. Você só deixa, você não deixa Deus falar. Você até ora, mas você não quer ouvir a resposta de Deus. Meu irmão, se você quer conhecer a essência de Deus, de quem Ele realmente é, entre no secreto. Mas trabalhe os seus ouvidos no secreto. Quando nós estamos no secreto e começamos a ouvir o sussurro do Senhor, lá nós começamos a ver que Deus começa a se revelar como um Pai. Lá começamos a ver que Deus começa a se mostrar, a mostrar o coração dele para nós. Lá nesse momento em que nós ouvimos o Senhor, é onde começa a gerar a verdadeira intimidade, amém? Eu não sei como é o seu casamento, mas o que eu sei é o seguinte: você, meu irmão, se você chegar na tua casa e a tua esposa começar a falar com você e você virar as costas para ela, você está correndo um sério risco de vida. Você precisa ouvir a tua esposa. Mas ouvir a tua esposa é o que te gera intimidade com ela. A Rebeca, por exemplo, ela é uma leoa. E quando ela está intercedendo aqui, eu confesso que eu fico pensando aqui várias vezes: acabei de falar uma besteira grande. Porque ela ora com o olhar fechado, cara de brava. E ao mesmo tempo eu fico assim: meu irmão, ela está intercedendo, eu acabei de falar a maior burrada da história do Evangelho. Só que eu sei que a essência dela é cuidar de mim. E como eu sou grato por isso, eu vou quase chorar de novo. Como eu sou grato por isso, porque se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, foi porque um dia ela não se calou. Mas principalmente porque eu também um dia parei para ouvir. Mas não parei para ouvir ela. Parei para ouvir aquilo que o Senhor tinha para a nossa família. Foi num momento, já contei esse testemunho, que nós estávamos aqui andando na I-4, da Turnpike ali, né? Na verdade a gente estava chegando em Orlando de Miami, e Deus falou para mim: aqui é o lugar onde você vai viver. E aí eu poderia já ter olhado para ela e falar assim: vamos mudar para cá. E aí eu falei assim: não, Deus, você tem certeza? Você tem certeza, Deus?
Você sabe, se mudar de lá e vir para cá é uma mudança grande. Não é só mudar de cidade, de estado, é mudar de país. Eu nem sei se eu sei falar inglês, como é que eu vou viver aqui? Mal sabia eu que eu nem precisava falar inglês aqui em Orlando. Isso é muito ruim, amém? Treinemos o inglês, amém? Mas, amém, quem recebeu vai falar em nome de Jesus. Amém. Mas eu parei para ouvir a voz de Deus. E eu entendi que se eu falasse para ela, provavelmente a minha viagem tinha acabado naquele momento. Deus fez do jeito que tinha que ser feito, mas eu ouvi a voz dele. E é nesse secreto, eu estava ali num secreto, dentro de um carro, com a minha família inteira do meu lado, só falando: Deus, você tem certeza disso? Deus, eu sei que você está falando com toda a convicção, mas você tem certeza disso? Que se você tiver certeza, você vai fazer acontecer. E aí foi quando ela teve o sonho falando que eu ia ser demitido e que seria muito bom ser demitido. E glória a Deus por isso. Igreja secreta é onde a gente aprende a ouvir a voz do Senhor, amém? Eu não sei como é que é, vocês viram minha cachorrinha que ficou lá no Brasil, no colo da minha sogra? Minha cachorrinha, ela tem uma característica, quer dizer, hoje ela já não escuta mais, porque ela está surda, ela é velhinha. Mas quando eu chegava em casa, eu dava um assobio. E esse assobio, na hora que eu dava, ela automaticamente parava e falava assim, entendia que eu estava chegando. E era sempre assim, eu dava um determinado assobio, ela reconhecia esse assobio. Mas quando ela chegou na minha casa, ela não sabia disso. Da mesma forma, quando você atende um telefone e escuta a voz de um outro lado, se é alguém que você tem uma intimidade, você reconhece prontamente. Você já sabe quem é. É assim que o Senhor quer ter essa intimidade contigo, meu irmão. É assim que o Senhor quer falar com você. Não é aquele negócio do tipo, poxa, será que foi Deus mesmo que falou? Será que é Deus mesmo que está querendo isso comigo? Esse é o tipo de relacionamento, esse é o tipo de intimidade que você só vai conseguir gerar a partir do momento em que você se calar no secreto. A partir do momento em que você deixar Ele falar no secreto. Entra no secreto com a motivação correta, meu irmão. Para de entrar no secreto com pedidos apenas. Comece a entrar no secreto querendo conhecer o Senhor de forma verdadeira. Fala para Ele: Senhor, eu quero te ouvir. Aumenta mais da sua fome em mim. Aumenta mais da tua sede em mim. Eu quero ver a sua revelação. Eu quero entender quem o Senhor é. Pois, igreja, quem conhece o Senhor no secreto, conhece a presença genuína do Senhor. E quem conhece a presença do Senhor não negocia mais com nenhuma aparência. Com nenhuma aparência. É num lugar de intimidade que Deus começa a se revelar para nós, amém? Quando a gente ainda para olhar esse texto, a gente vê mais um segundo ponto. E o segundo ponto é que no secreto Deus revela quem você é. Quando Deus fala, meu irmão, Ele não fala só para te consolar. Quando Deus fala, Ele não fala apenas para alinhar a sua vida. Ele também fala para te transformar, amém? Amém. Gênesis 32, 24 mostra para nós a história de Jacó. E esse versículo, ele fala que Jacó ficou só. Nessa passagem a gente observa um padrão do secreto. E qual é o padrão que nós entendemos ser o padrão do secreto? Um lugar de isolamento, um lugar de confronto, um lugar de transformação, amém? Jacó naquele momento ele entra sendo quem ele sempre foi na história dele, um enganador, alguém marcado pelo passado. Jacó ele enganou seu irmão Esaú pelo direito da primogenitura. Jacó também enganou seu pai querendo receber a unção. Jacó ele viveu anos fugindo, colhendo as consequências das escolhas que ele teve. Mas naquele encontro de Jacó, onde essa frase é dita, Jacó ficou só. Deus apenas não fala com ele. Olha lá, Jacó ficou sozinho. Deus confronta Jacó. Deus confronta Jacó e Deus olha para Jacó e fala assim: qual o teu nome? Quando Deus pergunta para Jacó qual o teu nome, Deus não está apenas buscando uma informação. Não era uma pergunta. Deus ele estava atrás de uma grande revelação. Quando Jacó responde,
Deus automaticamente muda a identidade de Jacó. E Jacó passa a ser chamado Israel. Meu irmão, é que você não entendeu, porque você ainda não sabe o significado de Jacó e você não sabe o significado de Israel, porque senão você tinha dado glória a Deus mais alto da tua vida. Glória a Deus. Jacó, para Israel, no significado original da palavra, quer dizer que o Senhor transformou aquele cujo nome era o enganador. E esse homem cujo nome era o enganador, ele passa a ser reconhecido como aquele que luta com Deus e prevalece. Aleluia. Essa é a mudança que o Senhor faz na sua vida. É isso que o Senhor ele quer fazer na tua vida. Ele quer mudar a sua identidade. Então entenda isso, igreja, que é no secreto que Deus não revela apenas quem Ele é, mas Ele também revela em quem você precisa se tornar. É no secreto que Deus trata o teu orgulho. É no secreto que Deus confronta as suas decisões. É no secreto, meu irmão, minha irmã, que Deus expõe o pecado escondido, as dores escondidas. E às vezes você entra no secreto esperando apenas uma resposta. Mas o que o Senhor está querendo com você é te chamar para começar a tratar o seu coração, amém? Amém. E antes de Deus mudar a sua história, antes de Deus mudar o seu caminhar, o que o Senhor deseja é mudar a sua intimidade. Amém. É mudar a sua identidade. Aleluia. Mas isso você só apenas irá conseguir se você buscar o Senhor no secreto. E o terceiro ponto que nós precisamos entender é que quando Deus se revela a você quem Ele é, quando Deus transforma você em quem Ele quer que você seja, automaticamente o Senhor começa a liberar algo. E esse algo é muito mais profundo do que qualquer coisa que a gente pensou ou imaginou. E esse é o terceiro ponto que o Senhor fala conosco nessa manhã. É que no secreto, Deus revela a nós o que Ele vai fazer conosco. Deus, Ele começa a liberar a sua direção. Deus começa a liberar as suas estratégias. Deus começa a liberar as suas respostas. Eu citei Daniel no capítulo 2. E essa passagem ela mostra justamente isso. A gente vê um cenário ali impossível, uma situação sem solução humana nenhuma. O rei, ele teve um sonho. O rei nem sequer lembrava do sonho. Mas o rei, ele queria que alguém interpretasse o sonho. Então, eles chamam alguns adivinhadores e ninguém consegue trazer a sabedoria ali que deveria ser dita. Então chega Daniel. E algo humanamente impossível acontece ali. Mas Daniel faz algo que é completamente diferente do que provavelmente eu e você faríamos numa situação dessa. Porque diante dessa situação, Daniel em momento algum se desesperou. Daniel em momento algum tentou trazer uma resposta rápida para o rei. O que Daniel foi pedir um tempo no secreto. Um tempo com o Senhor. E foi nesse tempo com o Senhor, junto ali com seus irmãos, foi que Daniel teve o segredo daquele sonho. A revelação daquele sonho. Deus, Ele entrega a interpretação e Deus libera a resposta. O que essa passagem nos ensina é que no secreto é onde as suas decisões começam a ser guiadas por Deus. O discernimento espiritual sobre a tua vida, ele começa a aparecer no secreto. Ele começa a crescer no secreto. A gente passa a viver pela direção e pela revelação de Deus e não mais pelos impulsos humanos. E como é difícil matar o impulso humano, principalmente nessa terra. Como é difícil deixar o Senhor tomar a rédea da situação. Afinal de contas, falamos há pouco, o aluguel está chegando. Temos uma semana, amém? O aluguel está chegando. Irmão, o que o Senhor te fala é que isso não é um problema teu. Porque Ele está cuidando de todas as coisas. O seu problema hoje é: ore, abra a porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, deixa o celular fora e ore ao Senhor. Busca ao Senhor. Essa é a solução para os seus problemas. Essa é a solução para aquilo que o Senhor tem para te oferecer, amém? Amém. E finalizando essa mensagem, indo já para o final dessa mensagem, a gente precisa olhar para o maior exemplo que nós temos, amém? E esse maior exemplo é o exemplo de Jesus Cristo.
Porque nenhum exemplo da Bíblia pode se comparar ao tamanho da dor e do sacrifício que Jesus fez por nós. E eu queria dividir com vocês justamente uma história que está lá em Mateus 26, não precisa abrir. Lá conta a história do Getsemane. Quem conhece essa história? A história diz que Jesus ele busca ir a um lugar secreto. E ele vai até o Monte das Oliveiras. Ele chama ali 3 amigos dele, os mais próximos dos seus discípulos, e pede para esses discípulos: olhem, fiquem aí, porque eu preciso me retirar para ter um tempo com o Pai. E Jesus, diante do momento mais difícil da sua vida, entenda que Jesus já sabia que seria duro. Jesus já sabia que o sacrifício da cruz estava à frente dele. Ele sabia a pressão que ele ia enfrentar. Ele sabia a dor que ele ia enfrentar. E eu posso te dizer que nenhuma dor que Jesus passou se compara à dor que você está passando hoje. A dele foi muito maior. A dele foi muito maior. Lembra disso quando você se sentir dodói. Lembra disso quando você se sentir machucado. Lembra disso quando o problema parecer impossível de ser solucionado. Para Jesus parecia impossível, porque ele era homem. E o que a palavra diz é que ele vai para o secreto. E nesse secreto ele se retira para conversar com o Pai. Ele se afasta e a declaração que Jesus diz nesse momento é: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava falando ali é: Pai, se possível for, o problema não é mais meu, é teu. E eu reconheço que esse problema é teu, e eu estou disposto a enfrentar esse problema. Você consegue entender o segredo e a revelação dessa palavra, como ela é poderosa? Jesus, ele entra no secreto carregando angústia, carregando dor, carregando pressão. O próprio Deus vivo na terra não se reconhecia como bom o suficiente para suportar essa pressão. Porém, a gente vê que Jesus, ele sai daquele lugar completamente diferente. Porque quando Jesus sai, ele sai através desse secreto, ele sai com direção, com alinhamento e com decisão. E é por isso que Jesus, ele fala: todavia, não seja como eu quero, mas seja como você quer. O exemplo de Jesus, ele tem que ser o nosso exemplo todos os dias. Porque pode ser que você nesse exato momento esteja vivendo o que você acha ser o maior dos problemas da sua vida, a maior das dificuldades do seu momento. Pode ser que o trabalho que você está não é aquilo que você tem sentido paz no seu coração. E você está tão perdido que você não sabe para onde andar. Faça como Jesus, se retire para o secreto. Entregue a dor, entregue a angústia, entregue as suas decisões no altar do Senhor. Igreja, o secreto não é o lugar onde a vontade de Deus muda, amém? Amém. O secreto é o lugar onde a nossa vontade se alinha com a vontade dele. Glória a Deus. E é isso que tem que ficar encravado no teu coração. O secreto, estar na presença de Deus, não é se moldar apenas, mas reconhecer que a sua vontade não vale nada se não for a vontade de Deus. Esse é o lugar do secreto. Você precisa entender que a cruz do Calvário, ela não foi vencida lá no Calvário. A cruz, ela foi vencida primeiro naquele secreto. Porque se Jesus, ele tivesse deixado a natureza humana falar mais alto, provavelmente ele teria desistido. Mas ele reconheceu que não era por ele, não era a força dele, não era a vontade dele, mas que fosse feita a vontade do Pai. Aleluia. E é isso que nós temos que buscar no secreto, que a vontade do Pai seja revelada a nós. Glória a Deus. Portanto, igreja, antes de grandes decisões, o lugar é o secreto. Portanto, antes de grandes crises, o lugar é o secreto. Amém. Antes de passos importantes, o lugar é o secreto. Se até o próprio Jesus Cristo precisou do secreto, quem somos nós para ignorar o poder do secreto? E o que você está esperando para se alinhar e entrar no secreto nessa manhã? Como eu te falei, às vezes o secreto é o lugar que você está agora. É o lugar onde você está conectado com Deus. Às vezes o secreto vai ser
dentro de uma estrada, indo de um lugar para o outro. Às vezes o secreto vai ser até mesmo fazendo um churrasco, não sei. O secreto é o momento onde você vai deixar Deus falar com você. Aonde você vai focar a sua mente, seus olhos, o seu coração 100% naquilo que o Senhor tem para te oferecer. Deus se revela a você no secreto. Aleluia. Deus revela você mesmo a você no secreto. Glória a Deus. E Deus, Ele quer revelar os planos que Ele tem para você no secreto. Amém. Porque é nesse secreto que o céu liberará os seus segredos. É nesse secreto que Deus entregará as direções. E é nesse secreto que Deus vai formar homens e mulheres de acordo com os propósitos de Deus. Amém? Aleluia. Feche seu olho abaixo da sua cabeça.